Pronto, então vamos lá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de processos gerenciais e eu vou falar da estrutura organizacional e seus componentes. Da estrutura organizacional, a gente vai especificar melhor a estrutura organizacional formal e informal. Vamos falar também das suas dimensões, vamos falar dos seus componentes, e aí dos seus componentes a gente vai falar de responsabilidade, autoridade e comunicação, tá? Então, os assuntos que vão permear toda a nossa aula, toda a nossa trajetória de hoje são esses, ok? Então, vou passar aqui o slide para a gente poder aprofundar melhor o nosso conhecimento do que realmente é estrutura organizacional. Então, o Oliveira ele fala que estrutura organizacional é justamente esse conjunto ordenado, né, de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. Então, quando fala de estrutura organizacional, o que vem à mente de vocês? Bora lá, Yuri, quero ouvir. O que você imagina que seja estrutura organizacional? Gabriel, Maria dos Humildes, vamos lá, eu quero vocês me ajudando aí. Quero fazer aula junto com vocês. O que vocês pensam de estrutura organizacional? As formas como uma estrutura é dividida. Muito bem. Alguém mais? Como que a TL disse, com cada um com uma ação, podemos dizer assim, não sei. Pode, é assim mesmo. Cada um tem a sua parte, né, da ação na organização, na organização. Jéssica, Maria dos Humildes, Gabriel, quero ouvir a voz de vocês. O que vocês pensam sobre estrutura organizacional? Alguém já falou para vocês de estrutura organizacional? Cri. Então, vamos lá. Como aqui, ó, tem Levou o dizendo vácuo, aqui... professora. Levei um vácuo. Então, ó, a gente vai falar de estrutura organizacional sempre levando em considerações parte desse conjunto, tá? De responsabilidade, autoridade, comunicação e decisões. Então, o que vocês falaram aí, tá certo? Então, compõe todo esse conjunto que faz parte da estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional, ela é muito mais do que as funções, é muito mais do que um prédio, é muito mais do que a própria organização em si, ela é muito mais do que isso. É tudo que envolve a organização. E tudo que envolve a organização faz parte da sua estrutura, não é verdade? E a gente vai ver isso mais aprofundado aqui na nossa aula. Então, ó, na estrutura organizacional, a gente tem a estrutura formal e a estrutura informal. Digamos assim, que a estrutura formal é aquela parte que a gente consegue visualizar, é a parte que a gente consegue manter ela planejada, tá certo? Inclusive, pessoal, ela justamente o próprio nome diz, né? Aquela que a gente que tem como representar formalmente. É aquela que você coloca realmente no papel e tá lá escrito, né? Qual é essa organização toda. E tudo isso é representada, né, pelo organograma. Depois a gente vai aprender a fazer o organograma. O organograma, pessoal, é esse gráficozinho que está aqui atrás. Ó. Se vocês puderem observar, no fundo, aqui no plano de fundo, tem um organograma desenhado, tá? Onde é representado aqui, né, as linhas de comunicação e de decisões, né? A gente tem cada quadradozinho desse, retângulozinho desse, é uma função ou é um departamento, tá? E aqui, digamos assim, é a representação da estrutura. Então, quanto mais em cima tiver, mais responsabilidade, mais autoridade a pessoa vai ter, ou o departamento, ou o cargo, né, ou a função. E aí a gente vai ter, né, as divisões dentro da organização. Então, quando a gente fala de estrutura formal, é justamente aquela que se conhece como o retrato da organização. Então, a gente tem a estrutura organizacional formal como um retrato, né, fiel.
E nela a gente vai encontrar o diretor, o gerente, o supervisor, o assistente administrativo e todos os cargos que vão estar preenchidos dentro desse organograma que vocês estão vendo aqui no plano de fundo, tá? Mas é importante que a gente observe também que dentro das organizações tem outros fenômenos que a gente não pode desconsiderar, tá? E aí é onde realmente reflete alguns resultados que não estão necessariamente dentro do planejado, dentro do programado, né? Mas que acabam acontecendo por conta das ações, por conta dos componentes, por conta das pessoas, né, que vão interagir dentro da organização. E isso é uma parte muito importante em que a gente já consegue ver, tá, a partir daí, a estrutura informal. A estrutura informal, pessoal, é outra parte da organização, tá certo? Em que a gente tem os laços, né? Os laços sociais, os laços pessoais, tá bom? Mas ela não é representada naquela estrutura formal, tá certo? Então, é algo que parte do relacionamento das pessoas. Então, surge justamente dessa interação social, da interação entre as pessoas. E o que realmente significa, né, que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas têm afinidade, quando elas se reúnem, né? Então, representa aí a relação que normalmente não acontece, não aparece no organograma. E aí eu pergunto para vocês, tá? Vocês conseguem identificar uma relação informal ou uma estrutura informal que a gente possa ter, por exemplo, aqui na nossa sala? Vocês têm essa estrutura? Conseguem visualizar essa? Professora manda e a gente obedece. Não, essa parte aí é a parte formal. É a parte formal, onde você tem a figura da professora como alguém ou um cargo superior de vocês, né? Onde a professora determina quais são as suas funções, determina quais são as ações, como o Yuri falou, né? As ações que você tem que desenvolver, você tem que fazer, tá? E você vai desenvolver todas essas ações. E aí a gente tem a estrutura formal da professora e o aluno. Mas da estrutura informal, vocês conseguem identificar? Eu e Yuri. Pronto, justamente, Catiele. É justamente isso. É você e o Yuri, que depois da nossa aula, vocês combinaram, ei, vamos, professora, conversa aí, a Catiele, para morar comigo, a gente dividir casa, não sei o quê. Então, a gente está vendo aí a estrutura informal, né, por trás dessa estrutura formal, tá bom? Então, é essa afinidade que você vai ter com o colega, com alguém, né, que está próximo ali de você, no trabalho, ou até mesmo aqui na nossa sala, tá certo? Então, é importante que a gente tenha, né, o conhecimento das estruturas informais, para que a gente possa não deixar que ela se sobressaia da estrutura formal. Uma coisa bem interessante que a gente tem na estrutura informal é a rádio peão, né? A rádio peão, tem a rádio corredor, tá certo? É onde tem as comunicações informais, é onde tem, digamos assim, o desdobramento de todas as relações dentro da empresa, tá? Então, isso faz com que as empresas elas devam sempre se preocupar com tais situações, pois elas, né, não estão sobre a mira de um controle efetivo e podem, pela ausência de controle, gerar desdobramentos importantes. Então, vocês já imaginaram, né, o que pode acontecer, assim, um caso extremo, né, da rádio peão, né, que a gente pode ver aí até mesmo como aquela hora do cafezinho, né, que, vamos ali tomar o café, aí vai todo mundo para o café, aí fica, né, batendo papo, falando de como é que está seu trabalho, que fulano fez isso, fulano não fez aquilo, tá? Então, a rádio peão pode também disseminar notícias ou até mesmo
decisões, né, que ainda não foram formalizadas. Por exemplo, tem um colaborador que ouviu, né, de repente aí entre as salas, que vai ter um corte de pessoal, tá? E aí isso começa a se espalhar. Ó, parece que o chefe ele vai demitir algumas pessoas e isso vai causando apreensão, não é verdade? Vai causando desconforto. Então, é um efeito negativo da rádio peão que a gente pode tá visualizando, tá certo? Que é uma parte dessa comunicação informal, dessa estrutura informal. Bom, de outra forma, as empresas elas podem se utilizar dessas estruturas informais para, desde que bem organizadas e acompanhadas, tomar conhecimento de detalhes e obter resultados que não foram previamente estimados, mas que acontece, né, em decorrência aí da ação e do comportamento das pessoas, tá bom? Então, a estrutura informal, assim como a formal, tem a sua parcela de contribuição. Tá? Quando, por exemplo, quando eu tenho essa confiança, quando eu tenho um relacionamento social com os meus colaboradores, com o pessoal, eles se sentem até mesmo à vontade para contribuir mais ainda com a empresa e com a organização, tá certo? Então, a estrutura formal e a informal têm a sua importância dentro da organização, tá bom? E passando para o próximo tópico, a gente vai aí para as dimensões organizacionais, tá? As dimensões, a gente divide ela em estrutural e contextual, segundo Darfit, tá? 1999. Então, segundo ele, a gente tem essas duas dimensões aí. Vamos ver cada uma dessas dimensões. A gente começa pela dimensão estrutural, que é justamente aqueles elementos internos, né, que vão possibilitar a determinação da estrutura formal dentro da organização. Então, a estruturação que é feita dentro da organização de forma mesmo mais consolidada, mais que dá para a gente ver, né? A gente tem aí a dimensão estrutural. Primeira delas, né, é a questão realmente da formalização. Na formalização, a gente tem a questão da documentação, que vai descrever os cargos, os regulamentos, os manuais, as normas, tá? Então, a formalização, ela parte de toda a documentação que vai ter dentro da empresa. No caso da especialização, a gente já se refere às divisões, né, dos diferentes cargos. Então, a gente tem as tarefas, tá? E essas tarefas, elas são divididas em cargos, em funções, tá bom? Com relação à padronização, aqui já é mais em relação à forma como que as atividades elas vão ser executadas de formas similares, né, mais uniformes, tá? E, obviamente, descritas mais detalhadamente. Então, é tipo manter o padrão, manter aquela forma, né, certinha, para que todas as atividades elas sejam executadas de maneira que, como vai ter um padrão, a padronização, todos consigam, né, acompanhar como é que deve ser feitas as atividades. Também temos a hierarquia de autoridade. A hierarquia de autoridade, ela deve, né, haver a especialização, a especificação, melhor dizendo, de quem obedece a quem, né? Quem obedece a quem? A verdade é isso. É como a Catiele falou, né? A professora manda e a gente obedece. Então, a gente tem uma hierarquia de autoridade aí, onde a gente tem a professora sendo, né, hierarquicamente superior aos alunos. Mas a gente podia ver também em outras organizações, como a gente tem o diretor, a gente tem o supervisor, tá? Então, a gente tem a diretoria em cima, a gente tem logo embaixo da diretoria o supervisor, e o supervisor, lógico, supervisionando, né, as operações do pessoal ali que está fazendo, né, as operações em si mesmo. Então, a gente tem a hierarquia mais ou menos dividida dessa maneira, por exemplo, tá? Bom, além dessas
4, né, a gente ainda tem mais alguns componentes, que é a complexidade, a centralização, o profissionalismo e os graus do pessoal. No que se refere à complexidade, a gente tem a questão dos números, né, de partes ou subsistemas que vai ser dividida a empresa. E aí a gente tem as divisões, né, espacial, vertical, horizontal. Com relação à vertical, a gente mede, né, o número de níveis que a organização pode ter. E a horizontal é o número de cargos, de departamentos. Eu vou voltar bem aqui, nessa imagem aqui que eu tinha mostrado para vocês, aqui do fundo, tá? Essa imagem aqui do fundo, que é um organograma. Aqui a gente pode ver, né, os graus de horizontalização e verticalização, tá bom? Então, quando a gente fala de nível horizontal, a gente está falando de baixo para cima, de cima para baixo, e na vertical, não, eu estou trocando. Horizontal é assim, né? Horizontal a gente quer dizer que é assim, ó. Aí, desculpa, pessoal. Horizontal, né, quer dizer quantos cargos a gente tem aqui, por exemplo, nessa linha aqui. A gente tem cargos ou departamentos, né? A gente tem 3, estão vendo? Então, horizontalmente, a gente pode dizer que ele tem 3 níveis, não é verdade? E verticalmente, quantos a gente tem aqui, ó? Quantos níveis a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 e 4 níveis, tá certo? Vocês entenderam? Então, verticalmente, a gente tem 3 níveis e horizontalmente a gente tem, verticalmente a gente tem, verticalmente, assim, né? Eita, meu Deus, eu tô me confundindo todo. Verticalmente a gente tem, assim, 3 níveis e horizontalmente temos 4 níveis. Vamos lá, vamos para frente. Então, pessoal, com relação à centralização, a gente se refere aos níveis hierárquicos que têm autoridade para tomar decisão, tá? Vejam só. Quando eu mostrei aquele voltar aqui, esse organograma que está aqui, tá? Quando a gente fala de centralização, é a tomada de decisão, é a autoridade, é a responsabilidade está em cima de quem? Então, quem é que está aqui centralizando todo o poder? É esse nível bem aqui, ó. É esse cara bem aqui. Que se tivesse aqui, por exemplo, CEO, ou diretor financeiro, ou vice-presidente, ou alguma coisa que definisse esse cargo aqui, né? A gente ia estar dizendo que essa pessoa que está dentro desse cargo aqui é que está centralizando tudo dentro dessa organização, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando as decisões elas são concentradas no nível mais elevado, chama-se centralizado. Tá? Então, quanto maior o nível, mais a gente vai ter a concentração de decisões centralizadas naquele cargo, naquele departamento, naquela função. Quando a gente tem delegação de decisões aos outros níveis, né, inferiores, a gente chama aí de descentralizado. Ok? Na dimensão estrutural do profissionalismo, a gente vai se referir ao nível de escolaridade, ao nível de treinamento dos nossos colaboradores. O profissionalismo ele vai ser elevado, né, se existir um longo período de treinamento, e esse tempo, né, ele é medido de acordo com as qualificações formais, com o treinamento que é necessário para ocupar determinados cargos. Já o grau do pessoal é a distribuição das pessoas nas diversas funções e departamentos. E aqui a gente inclui, né, o grau administrativo, assessoria profissional e outros graus que a gente pode ter aí do pessoal. Na dimensão contextual, a gente vai ver dimensão, tecnologia, ambiente, metas e estratégia e a cultura. Na dimensão, é justamente a magnitude da organização em número de pessoas que são alocadas em diversos departamentos, em diversas funções.
E aqui a gente tem a medição que pode ser através da produtividade ou até mesmo da velocidade. Então, a dimensão é justamente os números de pessoas que a gente tem dentro da organização, tá? A tecnologia, ela aí vai incluir justamente o que é necessário para o que entra, né? Para o que entra dentro da organização, para isso ser transformado e obtermos uma saída. Porque se vocês forem analisar, depois a gente vai ver lá em administração da produção que tudo dentro da empresa tem uma entrada, uma transformação e uma saída. E para a gente fazer todo esse processo, tá? De entrada, transformação e saída, a gente vai ter uma tecnologia envolvida. Então, qual é a tecnologia que eu preciso, por exemplo, para dar aula para vocês aqui, né, online, para dar aula para vocês à distância? Qual é a tecnologia que eu preciso para fazer funcionar uma distribuidora de alimentos, tá? Qual é a tecnologia que eu preciso para uma venda, né, de produtos eletrônicos? Vocês entenderam? Então, é o que eu preciso para que eu consiga fazer o meu negócio acontecer, tá? E muitas vezes tecnologia, pessoal, não é só a questão do computador, não, tá? Tecnologia é a forma que você vai fazer tudo isso, tá? Para que as entradas se transformem em saídas. O ambiente, ele vai aí ser todos os elementos que vão interferir dentro do processo, né, das operações e destino da organização além dos seus limites. E aí o ambiente, pessoal, a gente tem o ambiente interno e temos o ambiente externo, tá? Que eles vão influenciar em tudo que vai acontecer dentro da organização. Quando a gente fala de ambiente interno, a gente está falando da própria empresa, né? De dentro da empresa, de como é as relações das pessoas, da própria estrutura formal. Então, a gente tem esse ambiente aí dentro, né? Como é que ela é organizada, né? Se ela é centralizada, descentralizada, a sua cultura, enfim. E o ambiente externo, a gente tem a questão das políticas, do governo, até do clima, né? O clima, da economia, deixa eu ver o que mais, da legislação. Então, tudo isso vai interferir na empresa. Professora, até a legislação, sim. Imagine aí, por exemplo, os senadores, os deputados, mudando a forma como por exemplo, o pagamento de imposto da pessoa jurídica. Então, se eles mudarem essa legislação, lógico que vai mudar como a gente vai fazer a declaração desse imposto, né? Então, vocês têm que observar que essas dimensões também interferem na empresa. Com relação a metas e estratégia, aí a gente vai ter as definições do propósito, tá? Inclusive, a professora aí de planejamento estratégico deve estar falando para vocês sobre isso, né? As definições dos objetivos, das metas, deixa eu ver o que mais, meu Deus. Das políticas, né? Que vão envolver a empresa, a missão, a visão, os valores, não é? Então, tudo isso ela vai estar aqui dentro das metas e estratégias, tá? E, lógico, que isso é o que vai lhe diferenciar dos seus concorrentes, tá? É as suas metas, é a sua estratégia, é como você vai levar o seu negócio. É como você vê o seu negócio no futuro. Com relação a uma cultura, aí sim, aqui a gente tem a questão das crenças, dos valores, das normas, tá? Uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente fala de cultura, né? Se vocês forem imaginar como é um banco, por exemplo, um banco, como é a cultura do banco? Como é que as pessoas dentro de um banco, que trabalham no banco, lógico, tá? Como é que elas se vestem? Como é, pessoal? Vocês ainda lembram como é? Ou vocês não vão em banco? Aí, tia, nem lembro quando foi que eu fui em um banco. Geralmente usam roupas mais formais. Mulheres ou calça social ou saia social, geralmente
um sapato baixo, enfim. Uhum. É Muito bem. meio que uma uniforme. E é uma coisa assim mais social, né? Mais formal, não é verdade? Agora me digam, vocês já foram numa loja da Chili Beans, por exemplo, ou já viram aí mesmo na internet como é os colaboradores da Chili Beans? Aquela loja que vende óculos, relógios, é uma franquia, na verdade. Vocês já viram? Eu também não tô lembrado se eu já fui. Eu sou Uhum. horrível com a memória. Yuri, deixa eu dizer como é como é o jeito deles, né? Geralmente é um pessoal que é mais despojado, né? Tem um cabelo pintado de uma cor diferente, usam tatuagens, né? Piercings, se vestem, né? Mais à vontade. Normalmente eles colocam calças rasgadas ou bermudas, uns tênis assim bem legais, né? Usam os próprios óculos, né? Da empresa, lógico. Então, eu quero que vocês visualizem justamente a diferença de comportamento desses dois locais, tá? Porque esses dois locais, eles têm culturas diferentes, eles têm crenças diferentes, eles têm valores diferentes, tá? Do mesmo jeito que a gente possa imaginar, por exemplo, a diferença da Natura para a Jequiti, né? A Natura, por exemplo, tem a pegada mais sustentável, tem aquela questão da responsabilidade social, então ela tem mais essa pegada da sustentabilidade. A Jequiti, ela pega mais pelo preço, né? Pelo valor dos seus produtos, que é mais acessível, que é mais barato mesmo, não é verdade? E aí elas têm essa diferenciação. E tudo vai desse conjunto de crenças, de valores, né? De como é realmente o comportamento das pessoas dentro da organização. Tá certo? Bom, em relação aos componentes, aí a gente tem esses três componentes que eu falei para vocês, tá? A responsabilidade, a autoridade e as comunicações. Certo? Com relação à responsabilidade, se você for pegar, por exemplo, no dicionário, vai dizer lá que é a condição de quem tem a obrigação, né, de responder pelos efeitos dos próprios atos ou pelos outros. Então, eu tenho a responsabilidade, tá? De responder pelo curso de administração, tá bom? Então, eu tenho essa responsabilidade. Assim como aquele gerente lá do banco, né? Ele tem a responsabilidade de responder pela sua agência, ok? E pelos efeitos, né, dos seus atos e dos atos dos seus colaboradores, ok? A responsabilidade, ela se refere aí à obrigação que uma pessoa tem, pessoal. Ou até mesmo, né, que tem que fazer alguma coisa para outra pessoa. E sob o ponto de vista empresarial, e considerando os conceitos, né, já citados, a responsabilidade ela se transforma aí de fato nas obrigações que determinado colaborador ele precisa fazer, ele precisa executar para cumprir as suas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade de manter vocês, né, estudando, de manter vocês assistindo às aulas, né, de determinar quais são as aulas que vão ter durante o período de vocês, acompanhar os professores, né, dentro das suas responsabilidades também, atribuir responsabilidades a algum outro professor, por exemplo, e assim a gente pode ter também numa loja, em uma prestadora de serviço, tá certo? O sistema de responsabilidade, ele vincula o subordinado à autoridade de quem lhe apresenta as obrigações e que também lhe cobra, tá certo? Então, aqui a gente tem a responsabilidade, ela é usada mais, né, nas organizações formais. Quando a gente faz, por exemplo, a departamentalização.
Quando a gente tem a departamentalização, a gente já tem uma divisão clara de responsabilidades. A gente já tem uma responsabilidade ali dividida, quando a gente tem a departamentalização. Então, quando a gente faz a divisão, por exemplo, tem o departamento de marketing e vendas, tem um departamento de finanças, tem o departamento da produção, temos o departamento jurídico. Então, a gente separando a empresa dentro desses departamentos, a gente vai dizer que o marketing ele vai estar responsável pelaquela sua área ali. Enquanto que tem o departamento jurídico, então ele vai tomar de conta de todas as causas jurídicas que está envolvendo a empresa. Tá certo? Então, a gente tem as responsabilidades divididas aí em departamentos. Ou até mesmo a gente pode dividir em linhas e assessoria, tá? E aí a gente vai ter tudo isso dentro das atribuições de cada unidade do negócio, a sua responsabilidade. Tá certo? Bom, e com relação à autoridade, é justamente outro componente que vai se destacar dentro da formação da estrutura organizacional, que é justamente esse sistema de autoridade que a gente já deve estar aí tomando ciência, né? Quando a gente fala de autoridade. Então, quem que, trabalhando em uma organização, não se lembra da figura emblemática do chefe, tá? Alguém aqui já trabalha? Já trabalhou? Alguém aqui já trabalhou? Já tive 2 patrões, professora. Já teve 2 3, na patrões. verdade. Estava esquecendo de um. Então, a gente pode dizer que eles eram a representação da figura do chefe, não é verdade? E totalmente diferentes, professora, porque ao mesmo tempo que um era o meu chefe, mas era representado como um amigo, como um líder. O outro era representado como um chefe carrasco, bem carrasco mesmo. Autocrático. Então, muito. E o meu último atualmente, pela empresa que eu viajo, é um amigo, um líder realmente. Só que é um líder que ele cobra resultados, mas é um líder muito bom. Inclusive, viu, Catiele, depois, em uma das nossas aulas, mais na frente, a gente vai falar desses tipos de líder aí, ok? Então, eu quero que vocês só lembrem mesmo dessa figura, né, do chefe, da pessoa que está lá, que tem a autoridade, né, de delegar, de demandar alguma função para você. Então, na maioria das organizações, a gente encontra aí situações que a gente tem realmente aquele chefe formal, não é verdade? Aquele que a gente que foi realmente atribuído a ele o direito de exercer a autoridade. Mas também pode ter aquele que tem o reconhecimento pelos seus subordinados, né, que pode não reconhecer nele as competências pessoais ou até mesmo as competências profissionais ou técnicas para estar exercendo aquela função. Então, você vê que ele, né, ele é o chefe, mas ele não tem autoridade suficiente para ser o seu chefe, porque ele não tem o conhecimento, ele não teve o treinamento, ele não teve o profissionalismo, ele não teve toda aquela bagagem para exercer aquela função. Então, a gente pode até mesmo visualizar aí, né, por conta dessas causalidades, recusar, né, a autoridade que aquele chefe pode ter. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. E aí, ainda sobre, né, esse aspecto aí da autoridade, a gente tem como destacar ainda 2 modelos, tá? 2 modelos de autoridade. O modelo da autoridade hierárquica e o modelo da autoridade funcional. Aqui a gente está falando da autoridade mesmo formal. Porque se vocês forem observar, né, em tudo que a gente for falar aqui, vai ter a presença, né, da organização formal e da organização informal, não é verdade? No modelo de autoridade hierárquica, os colaboradores eles ficam subordinados a um único chefe, tá? Seguindo a linha aí de comando da estrutura hierárquica da empresa. Então, quando a gente fala de hierarquia, é justamente
aquela divisão mesmo certinha do chefe e seus subordinados. Então, o diretor do departamento de produção, aí a gente vai ter o supervisor de produção, a gente vai ter o chefe de departamento de produção e a gente vai ter os operários. Então, a gente vai ter essas divisões e cada um na sua autoridade hierárquica. Vocês acham que o operador, lá os operários, ele vai mandar, por exemplo, no diretor? Lógico que isso não vai acontecer, né? Então, por exemplo, no departamento financeiro, a gente tem o gerente financeiro, né, que vai ter o seu poder de autoridade sobre os funcionários do setor. Assim como o gerente comercial, o gerente de produção e assim por diante, tá? Então, é vocês têm que visualizar, né? Aquela figura, por exemplo, do gerente, como eu coloquei aqui, né? Tendo a autoridade dos seus subordinados, tá? E os seus subordinados obedecendo a essa autoridade. Na hierarquia funcional, tá? A situação ela pode se alterar. E é preciso a gente tomar cuidado aqui com essa alternativa aqui, que não se transforme em um transtorno ou até mesmo um conflito para que seja resolvido. Na hierarquia funcional, o subordinado ele pode até se submeter às ordens de comando de outro gestor, que não é necessariamente aquele que ele está diretamente ligado, né? Dentro da hierarquia dos cargos. Isso aqui, pessoal, vai depender de como a organização formal ela é definida, tá? Vocês vão ver, quando a gente for ver os tipos de organização, vocês vão ver que a gente vai ter essa hierarquia funcional, né, presente dentro da estrutura formal da empresa. Então, o exemplo disso daqui é as empresas que têm, por exemplo, sede em São Paulo, e aí tem as suas filiais no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E na sede da empresa tem, lógico, os administradores, né, os diretores administrativo, financeiro, e um diretor que ele trata especificamente, né, de cada unidade regional. Então, de cada unidade dessa do Paraná, de Santa Catarina, vai ter um diretor específico. Mas, além desse diretor específico, vai ter ainda os diretores, né, por funções, que é a função administrativa, a função do financeiro, tá bom? E aí ele pode ter, né, tem que ter cuidado, né, com essas determinações, com essas divisões de funções aqui, para que não cause problema em vez de causar aí, no caso, um melhor gerenciamento da autoridade. E com relação ao nosso último tópico, né, que é as comunicações, aqui também, tá certo? A gente tem as comunicações formais e informais, viu? E aí eu até disse para vocês, né, antecipei lá nos nossos primeiros slides da rádio peão. A rádio peão para vocês é uma comunicação formal ou informal? Alguém sabe? Ninguém sabe? A rádio peão. Informal? E informal, muito bem, Yuri. Gostei de ver você falando e ouvindo a sua voz. Ó, os processos de comunicação, tanto no ambiente interno da organização, sempre foram motivo de grande problema na formação e no funcionamento da estrutura formal, tá? Por quê? Por que acontece isso, de surgir, né, alguns problemas com relação a isso? É justamente por conta de algumas interferências que a gente pode ter na comunicação. E a comunicação, ela precisa ocorrer dentro da organização, porque ela é extremamente necessária para que as coisas aconteçam, né? Para que os processos eles andem, para que as coisas caminhem, né, de forma, né, ordenada, para que as decisões elas sejam repassadas, tá? E que isso tudo vai permitir que os negócios da empresa ela resultem de fato, né, no que se deseja. Ocorre que
Na comunicação, ela pode ter interferências, né? No meio, né, interno, essencialmente vinculadas às pessoas e aos seus comportamentos. Ou no meio externo, que pode aí provocar desvio, prejuízo, né, no andamento formal dos negócios. Me digam aqui um caso que pode haver uma interferência numa comunicação. Vocês sabem me dizer um exemplo? Alguém sabe alguma interferência que a Uma comunicação pode ter? interferência. Uma interferência. Diga aí um caso para mim, ver se você conseguiu assimilar isso. Nada? Eu tô tentando lembrar, pera. Tá tentando lembrar. Me diga uma... Ei, Yuri, tu já brincou daquele telefone sem fio? Já, tia. Ah, já brincou. Então tu tá vendo essa imagem aqui, não tá? Meu Deus, oh meu Deus, olhei. Ó o telefone sem fio aqui, ó. Esse aqui é com fio, na verdade, né? Mas o que acontece no telefone sem fio? Você vai passar uma mensagem, quando chega no final, né? A pessoa já tem distorcido tudo, já é totalmente diferente. Por que isso acontece, Yuri? Por que isso acontece? Jéssica, Gabriel, Maria dos Humildes. Porque nunca é passada a informação diretamente do jeito que a pessoa explicou. Sempre vão aumentando ou encurtando. Tanto faz, assim. Sabe, eles Isso. inventam muitas vezes. Não escutam direito, né, Yuri? Pois Não é. é? A pessoa passa a informação e a pessoa não escuta direito. Ou porque está fazendo barulho, ou porque a sua própria interpretação foi outra, na verdade. Até mesmo a forma como uma pessoa está se sentindo pode interferir na comunicação. Se a pessoa está apreensiva, está preocupada com outras coisas, né? Não consegue se concentrar. De repente chega uma informação para ela que ela tem que repassar essa informação e ela passa de maneira equivocada, errada, né? Enfim, tem outras, né, interferências que podem acontecer aí, ok? Então, as comunicações, a gente tem que considerar, né, essas seguintes perguntinhas aqui, tá? Para que a comunicação ela seja efetiva, tá? Para que ela seja acertada. Então, o que deve ser comunicado? Como deve ser comunicado? O que deve ser comunicado? De quem deve vir essa comunicação, essa informação? E para quem vai? Por que deve ser comunicado e quanto deve ser comunicado. Então, tudo isso, quando você for, vocês vão fazer, muitas vezes, como técnicos em administração, comunicados. Vão redigir um ofício, vão redigir algum regulamento, alguma coisa que vocês precisam, uma carta, né? Então, tudo isso vai precisar vocês obterem essas perguntas, a resposta para essas perguntas, tá bom? Bom, e as comunicações, a gente tem a comunicação formal, que é aquela comunicação mesmo intencional, né? Que vai muitas vezes, por exemplo, um ofício mesmo, né? Um ofício é uma comunicação formal. Deixa eu ver o que mais, um ofício, uma portaria, um despacho, uma ordem de serviço, né? É uma comunicação formal. É o que faz transitar o fluxo, né, tradicional das informações na empresa. E a comunicação informal é aquela que surge espontaneamente na empresa. É aquela que não é planejada, né, mas que ocorre, tá? Da compreensão, da reação das pessoas para o evento que não programados e cujo estabelecimento não é controlável, na grande maioria das vezes. E a comunicação informal, ela também pode resultar em um fenômeno, né, muito conhecido entre os colaboradores, que é o que a gente chama da rádio peão.
tá certo? Então, nas comunicações também temos essa divisão da comunicação formal e da comunicação informal. Os grupos do WhatsApp, se vocês forem pegar, a gente tem ó, o grupo lá certinho, né, formado pelos colaboradores, pelos diretores, por todo mundo, né, que faz parte da organização, e tem aquele grupo informal, que é o grupo, né, da galera, daqueles que são mais próximos, né, e é onde vocês realmente descem a lenha, né, do pessoal, é onde é mais descontraído, não é verdade? Vocês podem até ver aqui, ó, o pessoal usando aqui o celular, né? E no celular, hoje em dia, é bem comum, né? Da gente ter, por exemplo, tem a diferença também nas comunicações usando o celular ou o computador. Por exemplo, o e-mail. O e-mail é uma comunicação formal. A mensagem por WhatsApp já é informal. A gente pode ter essa divisão também nos meios virtuais, tá certo? Então, nossa aulinha de hoje foi essa. Então, vimos aí a estrutura das organizações, vimos a estrutura formal e informal, vimos as suas dimensões da estrutura. Além disso, podemos também visualizar, né, os componentes da estrutura. Quem são os componentes? Você ainda lembra? A responsabilidade, a autoridade e as comunicações. São esses três componentes aí da estrutura organizacional. Ok, pessoal? Então é isso, ó, já deixei na plataforma a apostila sobre esses assuntos, tá bom? E aí, nesse horário agora de 21h10, vocês façam o acesso, leiam, vejam aí o que a gente tem, né, dentro da apostila, tá bom? Então é basicamente isso para vocês fazerem agora na próxima aula, ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma Certo, tia. Então, vou interromper aqui a nossa gravação. Tchau, tia.